Bom dia! Eu estava aqui refletindo na palavra, meditando na palavra. Essa semana, domingo, né, a minha lição de amanhã, ela fala sobre esperar no Senhor. E eu estava aqui meditando na lição que foi semana passada, da escola dominical, que eu não fui para aula e eu estava lendo a revista, né? E também fala sobre esperar no Senhor. Aí eu queria compartilhar um pouquinho com você. A Bíblia fala a história de Sara e Abraão, né? Que Abraão recebe a promessa e, por um momento, ele crê na promessa e logo em seguida, Sara, que é a sua esposa, e ele ficam duvidosos. Por quê? Porque eles já tinham idade avançada. Como é que eles iriam ter filhos, né? Com idade avançada. E ali Saraí, né? Ela tomou uma postura e toma a frente. E Saraí, ela tinha uma serva, tinha muitas servas, né? A Bíblia fala que eles estavam prosperando. E ela fica ansiosa, fica preocupada, duvida da promessa que Deus fez e toma a frente. Ali ela faz com que a criada tenha um filho. Ali era costume, já era costume. Saraí não foi a primeira a fazer isso, mas Deus tinha feito uma promessa que daria um filho a ela e a Abraão, né? E ali ela toma a frente e a criança nasce. E Deus fala, olha, esse não é o filho da promessa. Vocês não esperaram, vocês não confiaram. E a Bíblia fala que quando Deus fez a promessa a Abraão tinha 75 anos. Quando Deus cumpre a promessa, ele estava com 100 anos. Ou seja, ele teve que esperar. Ele esperou, né? Tomou a frente, fez coisa que não era para fazer. Mas ao todo foram 25 anos que Abraão e Sara... eu acho interessante é que Deus prometeu. E Deus, ele poderia muito bem dizer assim, tu já tomou a frente? Pô, então deixa pra lá. Pensando assim, né? Deus poderia dizer, tu já tem um filho, Ismael? Pois tá bom. Tu tomou a frente? Tudo bem. Não. Deus prometeu, Deus cumpriu. Eles tiveram que tomar as consequências do que fizeram. Houve confusão, até hoje há confusão no mundo por causa dessa atitude que Sara teve, que Abraão teve, de tentar ajudar a Deus. Mas isso não anulou a promessa. Após 25 anos de espera, Deus cumpriu a promessa. Mas olha o perigo que tem da gente tentar ajudar a Deus. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Aí eu tava, né, tô fazendo só uma reflexão com você. Se você quiser conhecer a história toda, você vai lá em Gênesis a partir do verso 12, vai contar ali a trajetória, né, o que aconteceu. Aí você vai conhecer a história completa. Mas aí eu venho para a lição das crianças, né? Havia um homem que era paralítico e ele estava ali num local onde o anjo vinha, e o primeiro que caía naquela água, naquele local, o anjo curava. Cegos, coxos, mancos, a doença que fosse, o primeiro que pulasse no tanque, o anjo curava. E aquele homem já estava ali há 38 anos. 38 anos? Deixa eu confirmar. 38 anos. 38 anos. Aquele homem estava, até a figura das crianças. Aquele homem estava ali, deitado, e ele dizia, não tem ninguém que me coloque, não tem ninguém que me leve. Toda vez eu perco. E aí Jesus chega em Jerusalém, vai até o tanque, né? O tanque de Betesda. E a Bíblia fala que aquele tanque tinha 5 entradas. Entrava gente ali direto. Naquela época não tinha médico, não tinha remédio, não tinha recursos. Era só mesmo um milagre. E quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus vai até o tanque, né? Vai até aquele local, vê aquela multidão de pessoas. E Jesus pergunta assim, você quer ficar curado? E ele responde, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra primeiro. Ou seja, aquele homem estava ali há 38 anos, esperando. Ele poderia muito bem já ter ido para casa, já ter ido embora, já ter desistido. Mas ele esperou. Ele esperou. E Jesus cura aquele homem.
Jesus chega e cura aquele homem. Aí eu te pergunto, agora eu fico pensando e te pergunto, há quanto tempo você tem esperado? Você tem sido como Saraí, que tem tentado dar o seu jeitinho? Ah, eu vou mudar aqui uma coisinha aqui, outra coisinha ali, pra ver se essa promessa se cumpre. Ah, eu saio do relacionamento, entro no outro, pra ver se a promessa se cumpre. Ah, eu entro numa igreja, eu vou pra outra, ver se a promessa se cumpre. Ah, o que você tem feito? Esse homem, o exemplo dele, ele ficou ali parado. Ele não tinha ninguém que lhe ajudasse, né? É dois extremos. Saraí, ela poderia o que ela quisesse, porque ela tinha dinheiro. Já esse homem, ele não tinha nem amigos, porque se ele tivesse pelo menos um amigo, o amigo tinha empurrado ele na água. Quando a água mexia, o amigo empurrava. Só que nem isso ele tinha. Ou seja, tem momentos na nossa vida que nem tendo dinheiro, e nem tendo amigo, e nem não tendo nada. É Deus que vai fazer o milagre. É Jesus que vai fazer o milagre. No livro de Salmos, Salmos 40, diz assim, ó. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Quem vai se inclinar, quem vai ao teu encontro é Jesus. Quem vai trazer o milagre, a cura, a transformação, quem vai cumprir a promessa, quem fez a promessa, quem foi? Foi o homem que fez? Se foi Deus que fez a promessa, quem vai cumprir a promessa é Ele. Então, o que eu preciso é fácil. Imagina só, se eu espero uma promessa, tenho saúde, tenho uma família, tenho... Se pra mim não é fácil, eu fico pensando, imagina só para aquele homem que ficava ali sentado, prostrado, vendo todo mundo ser curado e ele no mesmo canto. Esperar não é fácil, mas é necessário. Então, o que a gente precisa é aprender. Todo dia eu peço ao Senhor, Senhor, me ensina. Me ensina a confiar em Ti, me ensina a esperar, me ensina a depender de Ti, porque a gente às vezes quer agir como Saraí. A gente quer fazer as coisas e tentar ajudar Deus, mas Deus não precisa da nossa ajuda para realizar aquilo que Ele prometeu. Independente do tempo que passar. Independente da velhice, da idade, do tempo, do sol, da chuva. Deus, Ele é o Deus que promete e é o Deus que cumpre. Então, o que nós precisamos fazer é esperar. Quando nós esperamos com fé, a nossa força, ela é renovada. E no tempo de Deus, no tempo certo, a promessa vai se cumprir, porque Deus promete e Ele cumpre.